Bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, vimos que após uma curiosidade inicial, o interesse do público francês pela ópera italiana diminuiu e sua atenção voltou-se para as suas tradições, a dança e o drama. Vimos também que após a apresentação de Ercole Amante de 1662, praticamente nenhuma ópera italiana foi ouvida na França nos 90 anos seguintes. Mas o que aconteceu durante este período? Hoje vou começar a contar essa história para você. Vamos nessa? Apesar do desinteresse do público francês pela ópera italiana, dramaturgos e músicos foram estimulados pelo que viram e ouviram. E na França, a ópera iria tomar caminhos diferentes. O primeiro desafio consistia em provar que a língua, a poesia e a música francesa podiam competir com as italianas. E a Pastoral de Si confirmou essa possibilidade. Era uma comédia pastoral escrita pelo libretista e poeta Pierre Perrin e composta pelo compositor Robert Cambert. Comparada às grandiosas óperas italianas apresentadas em Paris entre 1640 e 1650, a Pastoral de Si foi uma produção modesta, sem efeitos cênicos especiais e com duração de aproximadamente 90 minutos. Contou com um elenco de 7 pessoas e uma orquestra composta por 13 músicos. Seu enredo era simples e dividido em 5 atos, todos cantados. A estreia ocorreu em abril de 1659 em um teatro com capacidade para 300 a 400 pessoas. Esse teatro havia sido construído na residência do joalheiro real René de Laet, em Issy. A produção foi muito bem recebida. Carruagens percorriam o trajeto de Paris até Issy, transportando membros da burguesia e da aristocracia, ansiosos para assistir o espetáculo, que contou entre 8 a 10 apresentações. A repercussão foi tão grande que o primeiro-ministro francês, Mazarino, requisitou uma apresentação especial para a corte. Todo esse sucesso incentivou Robert Cambert e Pierre Perrin a prosseguirem nesse caminho. Cambert era um compositor parisiense e aluno de um famoso cravista. Já havia musicado uma canção escrita por Perrin, mas a Pastoral de Si foi a primeira grande colaboração entre os dois. Perrin, nascido em Lyon, foi responsável por uma tradução da Eneida de Virgílio. Além disso, escreveu versos e canções populares que foram musicadas por diversos compositores. Os altos e baixos da vida de Perrin são dignos de nota, pois tiveram uma influência direta na consolidação da ópera francesa. Em 1653, antes de escrever a Pastoral de Si, Perrin casou-se com uma viúva 30 anos mais velha que ele, possivelmente para garantir os fundos necessários à obtenção de um cargo real. No entanto, a viúva faleceu logo depois e, em vez de Perrin ficar rico, sua vida passou a ser marcada por litígios com seu enteado e períodos de prisão devido a dívidas. Durante as apresentações da Pastoral de Si de 1659, Perrin encontrava-se preso. Apesar disso, escreveu um documento que pode ser considerado o primeiro manifesto da ópera francesa. Seus argumentos foram apresentados como críticas às óperas italianas apresentadas em Paris. Segundo ele, as óperas italianas eram excessivamente longas, podendo durar até 8 horas. Os recitativos eram extensos e sem grande variedade. Havia também uma desvantagem crucial. Eram cantadas em italiano, língua pouco dominada pelo público francês. Perrin também criticou o tamanho dos teatros parisienses onde essas óperas italianas eram encenadas. Eram tão grandes que muitas vezes as palavras se tornavam
incompreensíveis. Por fim, Perrin denunciou o uso dos cantores castrati, referindo-se a eles como o horror das mulheres e o motivo de riso dos homens. Essa rejeição aos castrati era amplamente difundida na França. E, de fato, a ópera francesa nunca incorporou essa prática ao longo de sua história. Com a Pastorale de Si, Perrin e Cambert deram o primeiro passo no estabelecimento de um estilo operístico francês próprio. O sucesso dessa pastoral convenceu Luís XIV de que a ópera francesa era uma proposta viável e, em 1669, concedeu a Perrin o privilégio real para fundar a Academia em Música e Versos Franceses. Esse privilégio concedia a Perrin, por 12 anos, o direito exclusivo para realizar as apresentações públicas de óperas francesas em Paris. Nascia o embrião do Opéra de Paris. Para viabilizar o projeto, Perrin uniu forças com Cambert e foi buscar um apoio financeiro. Firmou uma parceria com Alexandre Roderier e Laurent Bersac, ambos de reputação duvidosa. Pomone foi a obra inaugural da Académie de Opéra e estreou no dia 3 de março de 1671. Nascia a primeira ópera francesa. A apresentação ocorreu na primeira sede da Academia de Ópera de Pierre Perrin, a Salle de Jeux de Paume de la Bataille de Paris, uma antiga quadra de Jeux de Paume, um jogo precursor do tênis, que foi transformada em um teatro. Com temática pastoral, a estrutura de Pomone consistia de um prólogo e 5 atos. A obra incluía canções e danças camponesas, balés e um grande espetáculo cênico, bem ao gosto dos franceses. No prólogo, Luís XIV era exaltado como novo Marte, deus da guerra, e Paris era celebrada como a nova Roma. O enredo foi inspirado no mito de Pomone Vertuno, que simboliza o amor, a persuasão e a transformação. Pomona, deusa dos pomares, das frutas e dos jardins, rejeitava todos os seus pretendentes. Vertuno, deus das estações e das transformações, apaixonou-se profundamente por ela. Para conquistá-la, usou da sua habilidade de se metamorfosear e assumiu várias formas, mas foi disfarçando-se de ama de Pomona que conseguiu se aproximar, se revelar e ganhar sua confiança e seu amor. Pomone foi encenada 148 vezes ao longo de 8 meses. Infelizmente, apenas alguns fragmentos da obra existem nos dias de hoje. Vamos assistir a um trechinho? Esse trecho foi extraído do filme Le Roi Danse, do ano 2000. Apesar do sucesso de Pomone, um acordo mal feito frustrou os planos de Perrin e acabou transferindo o destino da ópera francesa para outras mãos. Mas essa história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a história da primeira ópera francesa, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!